E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. E vamos para mais uma parte da nossa timeline. O vídeo de hoje vai ser a terceira parte, que a gente vai desbruçar e trazer para vocês mais 5 pontos da nossa timeline antes do coronavírus, beleza? É só seguir. Então pessoal, no vídeo anterior da nossa timeline, vocês ficaram com o último ponto, que foi a nossa ida, né, a minha e da minha esposa, à reunião da PEI Brasil aqui em Recife. Isso ainda no mês de janeiro de 2019. Como eu falei para vocês, naquela época eu tinha, através do Facebook, do Instagram, identificado o perfil da PEI Brasil e achei bastante interessante toda a temática que ela estava trazendo de conseguir migrar para o Canadá de forma fácil. E aí eu me inscrevi, deu o basta torcer e fui. Eu já tinha um plano, né? Que naquela época era o plano A, que era ir estudando e minha esposa, consequentemente, ir trabalhando com o visto de trabalho. E como eu falei para vocês, após a reunião eu fiquei super animado, eu e minha esposa, com toda a possibilidade que o Rafael estava trazendo para a gente naquele momento. Como eu falei para vocês também no vídeo anterior, o Rafael nos apresentou o IEPP, né? O Atlantic Immigration Pilot Program. E aquilo trouxe uma nova chance de a gente migrar de forma mais fácil, gastando menos recursos. Porque, de novo, falando para vocês, a nossa prioridade era conseguir migrar para o Canadá, mas com a forma mais barata possível, já que o dólar canadense, na época, era quase 3 vezes o valor do real. E aí, pessoal, após a saída da reunião, a gente pediu um tempo para falar com o Rafael, ele foi atendendo um a um e chegou a nossa vez de a gente falar. Disse que tinha super interesse, ele já tinha perguntado o meu exemplo de como eu estava pensando em migrar para o Canadá. Eu falei para ele que era através de college e ele meio que naquele momento nos orientou: olha, você pode fazer isso é uma possibilidade, mas vai te custar muito caro. Eu estou te trazendo uma oportunidade que vai te custar 1/3 do valor que você está pretendendo gastar. E isso brilhou aos meus olhos naquele momento. Conversando com ele, peguei os contatos, fiz tudo. Isso foi num sábado. No domingo mesmo, eu já mandei para ele o interesse de querer participar. Só que antes mesmo de querer participar, eu tinha que tratar um outro problema, que viria a ser o problema, que era o cancelamento do meu serviço junto à consultoria que eu tinha contratado anteriormente. Por quê? Além de contratar o serviço da consultoria para solicitar o meu visto de estudo, eu também fiz uma solicitação junto à consultoria para o pagamento do college. Então, todo o pagamento que eu fazia para a consultoria e a consultoria repassava isso para o college. Em algum momento eu sentei com a minha esposa, a gente debateu, conversou, perguntou se realmente era isso. Ela viu que a possibilidade do Rafael era muito positiva. Na cabeça dela também, na época, ela identificou que ela ia ganhar um pouco mais de tempo para conseguir se formar na graduação que ela estava fazendo de jornalismo. E a gente decidiu cancelar o plano A, que era eu ir estudando, ela ir para trabalho, para tornar a possibilidade do IEPP ser o nosso plano A. E foi isso que a gente fez. Em janeiro mesmo, eu procurei a consultoria e solicitei o cancelamento do nosso serviço. E isso me trouxe uma baita dor de cabeça. A dor de cabeça, pessoal, veio porque no contrato para a consultoria, se eu tivesse solicitado o cancelamento, eles iriam reter todo o dinheiro já pago por mim e ainda iriam me cobrar uma multa. Só que isso, pela legislação brasileira, é ilegal. Para eles estão fazendo um serviço internacional, mas para a legislação brasileira, como eu paguei em real, como eu paguei a uma empresa com CNPJ brasileiro, a gente rege as leis do Brasil. E aí eu tive que acionar judicialmente a instituição, que no caso era a consultoria, para solicitar meu dinheiro de volta. O processo ainda está correndo, mas tem uma grande chance de ganhar, porque o que eles estão fazendo é errado, tentar reter, né? Na época eu já tinha pago quase 12 mil reais, e eles reteram esse valor todo, quando na verdade eles deveriam me retirar um valor de multa, que é o correto, por eu ter desistido depois de um tempo, mas eu deveria receber algum valor. Quando eu solicitei o cancelamento, eles reteram todo o valor e eles estavam me cobrando mais quase 6.500 para finalizar todo o processo e eu conseguir cancelar. Uma baita de uma furada. Fica aí a dica para vocês, leiam sempre o contrato. Eu tinha lido, eu tinha visto essa cláusula de cancelamento e o meu entendimento
que é o entendimento do meu advogado e das pessoas que estão comigo nesse processo, que era de que em qualquer momento eu poderia solicitar cancelamento, tendo o valor de multa a ser pago, que eu estava ciente de que iria pagar. Beleza? Atentos, lembre-se sempre de serem águias nos processos de vocês, tá? Com isso, pessoal, a gente chega no ponto 2 dessa terceira parte da nossa timeline, que seria a efetivação da contratação do Rafael. Primeiro vocês têm que entender o seguinte: qual foi o serviço que o Rafael nos propôs em janeiro, naquela reunião? Ele iria nos auxiliar com o serviço de Headhunter. Para quem não conhece, Headhunter é uma denominação para uma pessoa que procura vagas para o seu perfil e direciona essas vagas para você se candidatar e ter a chance mais forte de conseguir essa vaga de emprego. Só que no caso do Rafael, era para uma vaga internacional, no Canadá. E aí, lá na reunião ele explicava que o processo dele era dividido em 4 partes. A primeira parte era a entrada, que a gente precisava pagar $1.000, na época $1.000 canadenses, a gente fez esse pagamento. A segunda parte seria quando ele conseguisse a entrevista. A terceira parte seria quando obtivéssemos a job offer. E a quarta e última parte seria quando a gente chegasse no Canadá e conseguisse dar entrada no PR, né? Que é a solicitação de residência permanente no Canadá, beleza? Até aí tudo bem. Só que chegou a definição de quem que iria solicitar o IPP junto ao Rafael. Seria eu ou seria minha esposa? Aparentemente, o primeiro pensamento que veio seria eu, por eu ter 10 anos de experiência na área financeira, de controladoria e auditoria, e a minha esposa estava estudando e com um trabalho de nível técnico aqui no Brasil ainda. Só que na conversa com o Rafael, ele falou que as chances de obtenção de um emprego seriam muito mais fáceis para o perfil da minha esposa, que tinha um nível de NOC C. Para quem não sabe o que é NOC, é uma numeração que o Canadá usa para classificar todos os seus todas as linhas e classes de trabalho dentro do país. Aqui no Brasil também tem, mas é com outro nome. E aí, por minha esposa ter a classificação de NOC C, era essa classificação que o Rafael possuía mais vagas em seu pool para procurar e disponibilizar. Então, decidimos que a minha esposa era que iria fazer o processo junto ao Rafael, junto à Pay Brasil. Então, pessoal, entendendo que o perfil da minha esposa era o mais ideal, entendendo que a gente iria procurar por vagas em New Brunswick, em especial em Moncton, a gente pediu para o Rafael começar o processo e ele nos orientou a entender melhor o IPP. Para quem não sabe, o IPP é um programa de imigração através das províncias do Atlântico, que são 4: Newfoundland e Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick e Nova Scotia. Essas 4 províncias, durante anos, vem tido um decréscimo em sua população e, consequentemente, um decréscimo em sua economia. O governo do Canadá, visualizando isso, idealizou esse programa para ajudar as províncias a trazer e reter mais imigrantes, seja por questões da educação, que tem a possibilidade de você fazer uma graduação lá em uma das 4 províncias do Canadá e após o término dessa graduação ou pós-graduação, mestrado ou doutorado, você solicitar a residência permanente. E o stream, que é feito através do trabalho, para pessoas altamente qualificadas e pessoas com um nível intermediário de qualificação. O da minha esposa é o nível intermediário, por ser NOC C. A partir desse ponto, pessoal, a gente já tinha um entendimento do programa e a gente deu seguimento aos passos necessários para a continuidade. Ou seja, a minha esposa precisaria ter toda a documentação necessária para que o programa a aceitasse. Além da job offer, a minha esposa ela precisaria ter a comprovação da experiência de 1 ano ou mais de trabalho no NOC que ela iria se candidatar, que no caso seria C. Como ela tinha a experiência em técnico administrativo aqui no Brasil, a gente utilizou essa experiência para fomentar a solicitação. Naquela época, a minha esposa só tinha o grau médio, que é pra gente a educação média, né, o ensino médio. E aí a gente juntou essa documentação, pediu para o tradutor fazer o trabalho dele. Quando ele nos retornou com os documentos todos traduzidos, a gente fez um dos mais importantes passos para quem quer se aplicar pelo IPP, que é validar o seu histórico educacional, seja de graduação, seja de ensino médio, seja de pós-graduação. Inclusive, pessoal, a gente também traduziu a união estável, tá? A famigerada união estável que nos vai trazer bastante problema mais à frente. E aí, a gente entra no quarto ponto, que é a questão de
conseguir o IELTS e preparar o currículo vitae da minha esposa. Mas, obviamente, não é uma preparação para os moldes do mercado brasileiro, seria uma preparação para os moldes do mercado canadense, que tem uma variação um pouco diferente e uma coisa bastante importante que vocês precisam saber, que é a cover letter, que é um documento que vai suportar toda a experiência que você tem, mas voltada para a vaga que você está se candidatando. Se vocês quiserem dicas depois, eu posso dar bons profissionais que conseguem fazer esse trabalho para vocês e preparar toda uma documentação útil e bem embasada para a procura de empregos no Canadá. No momento, a gente pagou uma consultoria, ela nos ajudou e a gente fez toda essa documentação, a preparação do currículo da minha esposa e a cover letter para as vagas que viriam a ser encaminhadas pelo Headhunter, beleza? E aí, pessoal, no mês de abril de 2019, a gente agendou o IELTS da minha esposa para ser realizado aqui em Recife mesmo, mas o agendamento só tinha data para o mês de maio de 2019. Então a gente agendou. E aí, pessoal, chegamos no quinto ponto. Após a realização do IELTS pela minha esposa, a gente também recebeu a documentação retornando do tradutor. E aí a gente juntou essa documentação e foi solicitar o ECA, que é o credenciamento mostrando que você tem aquele nível escolar perante os níveis solicitados pelo Consulado do Canadá, ok? Muita gente confunde, muita gente acha que só tem um tipo de procedimento a ser feito, que é quando a instituição faz todo o processo, coloca o documento no envelope, sela e envia. Mas também tem a possibilidade de você mesmo fazer isso, e foi o que a gente fez. A gente pegou um envelope, colocou o histórico da minha esposa e a ficha 19 dela traduzidos, colocou no envelope, foi na escola dela, pediu para a secretária colocar dentro, selar o envelope, carimbar aonde a aba fica e assinar. E de lá a gente saiu com a documentação e automaticamente enviamos para o US. Falando assim, pessoal, esse quinto ponto parece simples, né? Mas teve toda uma burocracia que a gente achou que teria que ser feito só pela instituição, mas depois a gente viu que tinha a possibilidade de a gente mesmo realizar. E eu deixo essa dica para você. Se você estiver nesse processo, faça você mesmo. Colete, cole, cobre a assinatura e envie, porque você vai ter maior responsabilidade sobre o seu processo e uma maior acuracidade nos prazos, tá? Porque você não sabe se a instituição vai enviar num tempo hábil, eles não vão ter, talvez, tempo hábil de informar você que enviou e de ficar acompanhando junto com você. Então, se você tiver a possibilidade, se você se sentir seguro, faça você mesmo o envio da documentação para o ES ou para qualquer outra empresa que faça esse tipo de serviço. Pessoal, é isso. Esses são os 5 pontos dessa parte 3. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, espero que esteja ajudando vocês, trazendo dicas úteis para quem está no processo ou para quem ainda vai começar o processo. É sempre importante ser dono do seu próprio processo, sempre estar envolvido, sempre estar cobrando, mesmo que você esteja pagando para a consultoria fazer esse serviço. E aí, não percam o próximo vídeo, porque vai ter pontos bastante importantes para o nosso aprendizado, sejam negativos e os positivos também. Então, conto com você. Se você está aqui até o fim, é porque esse material interessa a você. Por favor, deixa o like, comenta e, se possível, compartilha para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo, beleza? Até a próxima!